Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Rocha, eu sou gerente de inovação da Jordão Energia e estou aqui com meus amigos do César, que é o Centro de Estudo de Sistemas Avançados do Recife. Agradecer aqui a presença de vocês no nosso podcast, no nosso Obrigado. bate-papo. Agradecer aqui ao meu amigo Lauro Elias, diretor executivo do César. Obrigado, Wellington. E agradecer aqui também o César, nosso gerente de negócios. Obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. E vamos conversar um pouquinho mais sobre as soluções do César e o que vocês têm visto aí para o setor elétrico. Lauro, Um prazer obrigado estar aqui pela com participação. vocês. Obrigado, Wellington. Prazer aqui estar aqui com vocês na Jordão. É sempre muito bom, né? Falar de inovação, falar de novas tecnologias, tecnologias emergentes. Então, assim, um prazer muito grande estar aqui, batendo esse papo com vocês. Falar um pouquinho do César, o que é o César, Isso. o que a gente faz. Então, assim, obrigado aí pelo convite. Então já vou te dar a deixa. Sim. E aí, como é que tá? Eu sei que vocês vieram, nós estamos aqui no escritório da Jordão no Rio de Janeiro. Vocês estão aqui numa diligência a trabalho, né? Vieram visitar grandes empresas do setor. E aí, como é que estão essas novidades no César? Primeiro, eu queria que você falasse um pouco do César em si, né? Legal. O que vocês têm feito? Quais são os temas de pesquisa que vocês têm desenvolvido? Fala um pouco sobre o César para a gente, para o povo conhecer. Fechado. Bom, primeiro, realmente, né, a gente veio aqui para o Rio para... Estamos sempre assim, né, rodando, fazendo contatos. E começamos bem aqui no Rio, né? Começamos pela Jordão. Melhor impossível. Então, e depois vamos visitar alguns clientes, parceiros aí do setor de energia. Mas falando um pouquinho do César, assim, na atuação do César de uma forma mais geral, o César é um centro de inovação, né? A nossa sede no Recife, estamos fazendo 30 anos esse ano. E a gente começa atuando muito com soluções robustas, soluções, a maioria delas soluções digitais, tecnologias emergentes, né? Digitais. A grande competência do César. É a grande competência do César. E aí, quando a gente pensa em soluções robustas e emergentes digitais, estamos falando de cibersegurança, estamos falando de HPC, estamos falando de inteligência artificial generativa e por aí vai. Então, quando a gente pensa em soluções que tragam inovação e que utilizem o máximo que você tem disponível hoje de tecnologia, você pensa no César. Mas, além disso, a gente, além de atuar com soluções, a gente também tem uma área de ventures. Nós somos uma Tech Venture Builder, ou seja, a gente tem parceiros que são startups e a gente ajuda essas startups, não através de financiamento ou recursos, dinheiro, né? A gente ajuda com tecnologia. Então a startup nos procura, traz o problema dela, traz o que está atravancando ali o crescimento dela. É uma nova forma de aceleração, né? É uma forma de aceleração, mas atacando, dizer, enquanto o processo de aceleração, muitas vezes você trabalha ali especificamente treinamento, mentoria ou conexões, no nosso caso a gente entra como sócio. Então, como uma Tech Venture Builder, a gente faz esse aporte de tecnologia, ajuda nos contatos, ajuda também olhando para o negócio e tudo isso em troca de equity. A gente fica ali com um percentualzinho da startup. Mas o nosso principal objetivo com esse processo é gerar impacto. É conseguir ajudar essas startups a terem sucesso, a chegar no mercado, a gerarem valor, né? Claro. Então, essa é a segunda vertente. A terceira é a nossa escola, César School, que é uma faculdade, né, de ciência da computação, design, sistemas de informação. Lá a gente tem, além dessas graduações, a gente tem mestrado, tem doutorado, melhores notas no MEC, uma super escola de tecnologia, inovação e negócios. Porque a gente integra a nossa visão ali da César School, é que a tecnologia ela não está sozinha. Ela tem que vir junto com a inovação e tem que vir junto também com negócios e liderança. Porque é assim que você potencializa a tecnologia. Então a gente brinca assim que o César ele atua em todo o ciclo de inovação, desde a geração do conhecimento até entregar o produto lá na frente e botar ele para rodar. Então, assim, esse é
um resumão aí do que a gente faz. Foi legal e muito interessante. Eu conheci o César School, tive a felicidade de conhecer vocês lá e fiquei impressionado realmente com a infraestrutura e os projetos que vocês desenvolvem lá, assim, as empresas e as pessoas que frequentam muito o Sudeste não compreendem ou não têm a noção de quantas pessoas e quantos institutos de pesquisa tem extremamente capacitados na região Nordeste. E o César, eu fiquei surpreendentemente feliz quando eu fui lá conhecer vocês com o que vocês estão fazendo e com a dimensão do que vocês estão fazendo lá. É um ecossistema muito forte, né? Pensando ali só no Recife, a gente está no Porto Digital. O César foi a primeira empresa a se instalar no Porto Digital, que hoje tem mais de 300, 400 empresas, com uma geração de um PIB, vamos dizer assim, anual no Porto Digital, que está chegando na casa de 7 bilhões. Uma transformação na região que veio do conhecimento, veio dessa visão de futuro, de que a tecnologia pode transformar o seu entorno. Então, hoje, a gente está no Porto, você conheceu, você viu, é uma região ali pujante, muitas empresas de tecnologia, são mais de 400 empresas de tecnologia, que estão ali a menos de 5 minutos de caminhada umas das outras. Então, você sai para almoçar, você encontra um colega, você fala daquela oportunidade, uma coisa realmente muito forte, que só quem vai para lá, né, Wellington, consegue sentir isso de verdade. Então, a gente acho que conseguiu muita coisa já nesses 30 anos. E está a, no máximo, 10 minutos ali do Marco Zero, ainda você tem a oportunidade de conhecer o Centro Histórico de Recife, que é uma coisa fantástica. Mas eu queria aproveitar só para perguntar mais uma coisa, assim, quais são as áreas que vocês têm trabalhado mais especificamente? Eu sei que vocês agora estão buscando interagir melhor com o setor elétrico, né? Propor soluções para o setor elétrico, mas eu sei que vocês são muito fortes em outras áreas, principalmente a área de óleo e gás. Sim. O César tem uma atuação em diversos setores que a gente acabou selecionando, olhando muito para aqueles que a gente considera que a gente pode gerar mais impacto. Sim. Então, assim, não dá para atacar tudo, porque existem muitos setores relevantes e que a gente acho que poderia ajudar muito, que a gente não atua hoje, e não é por uma questão de que a gente não queira, mas é porque você não consegue realmente abraçar tudo. É verdade. César nasce do setor eletroeletrônico. A nossa origem é no setor eletroeletrônico, pensando aí nas indústrias, né, fabricantes de mobile, desktops, empresas produtivas, né, do setor aí de TICs, vamos dizer assim, de uma forma geral, né, comunicação. E com o passar do tempo foi vendo que podia atuar e fazer a diferença em outros mercados. Então, hoje, além desse setor eletroeletrônico, que é a nossa origem, a gente também atua no setor financeiro, setor de energia elétrica, óleo e gás, mobilidade. Então, essas são as áreas que a gente procura, dizer assim, estar mais atuante. Quando a gente fala em startups, aquele nosso modelo de Tech Venture Builder, a gente, claro, prioriza esses setores, porque a gente já conhece mais, mas a gente não restringe. Startups, a gente tem uma visão ampla, aberta. A César School, além de atender alunos, né, da região, toda a região, eu diria que todo estado, né, já está buscando, né, estudar a César School, mas a gente também atende empresas com treinamentos corporativos, com trilhas para formação, com eventos tipo, a gente faz lá um Innovation Journey, a gente faz aqueles eventos com as empresas para realmente fomentar a inovação. E aí também, nesse caso, a César School ela não tem um setor específico, ela atende qualquer setor, qualquer empresa de qualquer setor que queira fazer uma trilha com a César School, fazer um treinamento em company, ou enfim, né? A gente está pronto para atender. Então, eu diria, na área de soluções, aquelas áreas que eu falei. Energia elétrica, financeiro, óleo e gás, mobilidade e setor eletroeletrônico. César School, todos os setores. E nossa área de ventures, todos os setores. Esse seria um resumão, assim,
do que o César tem feito. É legal. E não dá para restringir, né? Porque agora, cada vez mais, todas essas áreas estão interligadas. Então, todos os negócios são, de uma certa forma, correlacionados uns com os outros. E aí, já trazendo para o meu amigo aqui, Luiz Caetano, esses negócios são baseados em projetos, né? Que vocês têm desenvolvido junto a essas empresas do ecossistema que vocês desenvolveram e que eu fiquei surpreendentemente feliz de conhecer. Queria aproveitar aqui a sua estadia aqui no Rio de Janeiro para compartilhar com a gente um pouquinho desses projetos que vocês estão desenvolvendo lá no César. Bacana, Wellington. Antes de mais nada, a gente agradece aí a oportunidade. É uma satisfação. Eu vim aqui faz, acho que se não me engano, uns 10 anos atrás, então sempre renovar, né, a parceria é sempre legal, né? E como o Lauro comentou, né, a gente se intitula, né, o maior centro de inovação e conhecimento do Brasil, tá? Então, por quê? Porque nós trabalhamos com grandes empresas, ou seja, soluções robustas, a parte de César School, que é a parte de educação, e a parte de venture. Então, a gente consegue unir essas três frentes e entregar sempre ao cliente um projeto onde a gente começa, né, na pesquisa básica, vai até a fase de inserção no mercado. Então, a gente consegue fazer esse ciclo completo, né? Em relação a projetos, como o Lauro bem comentou, a gente está praticamente em todos os segmentos. Óleo e gás, né? Projetos óleo e gás, de energia. Trabalhamos com grandes big techs, né? E isso tudo sempre voltado para quê? Para soluções digitais. Então, a gente consegue usar IA, cibersegurança em todos esses projetos, utilizando sempre o nosso, como a gente gosta de falar dentro do César, né? O nosso capital humano, que são as pessoas. Então, os nossos projetos não impactam apenas as empresas, a gente faz projetos para impactar pessoas. E isso é uma premissa dentro do César que eu particularmente acho muito legal, muito bacana, e fica fácil a gente trabalhar com isso, né? A gente desenvolver projetos que impactam pessoas e as empresas. Eu concordo 100%. A vida é feita por pessoas. Cara, é muito legal, né? E como você estava falando do Recife, né? Então, trabalhar realmente lá no Recife tem aquela parte cultural, cara, que é muito empolgante. Então, fica aqui o convite, né? De vocês, o pessoal que está escutando aqui, indo para Recife, né? Se está indo a passeio ou não, faça uma visita até o César. A gente vai mostrar todo o ecossistema, como o Lauro comentou, que é o Porto Digital, conhecer toda a nossa estrutura. Nós temos mais de 5 prédios no Recife Antigo. Então, é um programa que vai enriquecer muito a questão de inovação, né? E como você comentou, né? Nossas pesquisas, né? Para fazer pesquisa, você tem que inovar. Então, né? O tal do P de pesquisa. Então, isso está no nosso DNA. Nós temos pessoas capazes de fazer toda essa parte de entrega com excelência. Nós temos designers, né? Ou seja, muita gente às vezes imagina que o César é uma fábrica de software. Não. Nós estamos um passo antes, ou seja, que é a parte de ideação. Então, essa parte de pegar, de fazer a pesquisa, vamos criar aqui um projeto do zero, né? Então, esse que é o nosso grande carro-chefe, né? É a parte de ideação. Para materializar talvez isso um pouquinho, a gente podia trazer assim, sei lá, 3 projetos de exemplo, só para o pessoal entender, materializar mesmo, né? O Caetano colocou muito bem, a gente é muito forte nessa parte do design, porque tudo que a gente faz é olhando para o objetivo, para quem vai usar, qual é o problema que eu estou resolvendo. Porque a gente tem muita mania de achar que já sabe a solução. Assim, não, eu quero que alguém faça isso aqui para mim, porque eu já sei que isso aqui é a solução. A nossa abordagem é muito assim, tá, mas qual que é o teu problema? Meu problema é esse. Quem tem esse problema? Essas pessoas. Vamos conversar com elas. Vamos entender melhor um pouquinho isso aí. Então, a gente tem muito essa pegada dessa abordagem do design. Entender profundamente o problema. Entender profundamente o olhar de quem está trazendo aquele problema. Isso é fundamental. Exemplos de projetos, assim, só como assim, a gente teve alguns cases, assim, que foram muito legais, até de muita repercussão. Um deles foi um projeto que a gente fala o tradutor de Libras. Você comentou sobre ele.
Isso, ele é um projeto muito legal porque, além do aspecto da tecnologia, né, que a gente adora, a gente é apaixonado por tecnologia, mas também tem a parte daquilo que ele se propõe. Ele é um projeto de inclusão. Um dos nossos clientes tinha um desafio que era atender determinados clientes que tinham dificuldades para compreender, por exemplo, como a máquina estava se comunicando com ele, um notebook. Então, as pessoas que se comunicam por Libras, né? Especificamente pessoas que se comunicam por Libras. Então, eles quiseram atacar esse problema. Eu quero que essas pessoas tenham a mesma facilidade quando precisam usar um assistente do computador, quando precisam fazer uma operação, que eles possam se comunicar com o meu sistema através de Libras. Mas não existia uma biblioteca de Libras. Dependendo da solução que você vai fazer hoje, você quer criar uma solução em mandarim. Tem biblioteca de mandarim pronta para você usar, mas não tinha biblioteca de Libras pronta. Então, nesse projeto, nós criamos uma biblioteca de Libras do zero, com mais de 80 intérpretes, com os mais distintos sotaques, né, vamos dizer assim, né, as diferentes formas de se comunicar das diferentes regiões. Criamos essa biblioteca, criamos essa solução, e essa solução chegou a ser finalista do SXSW, que assim, é o Oscar da Inovação Mundial, o único projeto de inteligência artificial da América Latina que foi finalista. Então, assim, a gente tem muito orgulho de um projeto como esse. Esse é um exemplo de um projeto que a gente executou. Aqui estamos pegando um caso assim, bem voltado lá para o público final, para o usuário final, né? Para o consumidor. Consumidor final. Mas a gente também tem coisas voltadas, assim, soluções robustas voltadas, por exemplo, para operações complexas. Exemplo, o nosso gêmeo digital para risers de águas profundas. Então, o riser, que é aquele duto flexível que conecta plataforma de petróleo à árvore de Natal. São, vamos dizer assim, operações críticas, porque ele não pode falhar, porque seria um dano ambiental muito grande. Também um grande prejuízo do ponto de vista, cada vez que você para a extração de petróleo é muito crítico, recursos. Então, o projeto ele se propõe a olhar qual era o critério que esse riser foi projetado. Geralmente são critérios genéricos, né? Um determinado comportamento da maré, uma determinada corrosividade do ambiente e tudo mais. Isso são premissas de projeto. Na prática, você pode ter uma condição mais favorável ou mais desfavorável. Esse gêmeo digital, ele olha esse ambiente, ele analisa o ambiente, como é que está esse ambiente, compara com aquele ambiente de projeto e atualiza as condições que aquele ativo está nesse momento. Se a condição é mais favorável, eu tive ganho na vida útil desse equipamento, será que eu posso substituí-lo mais tarde? Ou então, se a condição é mais desfavorável, talvez eu tenha que trocar antes. Talvez eu tenha que me antecipar para evitar problemas. Então, um projeto, uma solução robusta, um gêmeo digital rodando, operando e que permite que a empresa tome decisões seguras, né? E tome decisões que possam também trazer maior desempenho e produtividade para os negócios dela. Então, assim, dois exemplos bem distintos, né? Um olha lá para o consumidor final, muito mais na pegada de como é que eu me aproximo dessa pessoa, como que eu sou mais inclusivo. E o outro aqui é uma coisa totalmente ali, engenharia na veia, com uma solução ali para a empresa, né? com pessoas ali operando uma solução bem complexa. Legal. Isso dá uma dimensão das possibilidades de projetos que o César desenvolve, né? Você foi quase que de um extremo ao outro da engenharia, né? Da possibilidade de projetos que atendam o público comum, muitos com um nicho específico, né? Pessoas que precisam se comunicar com Libras, até um produto que é muito diretamente aplicável a uma empresa petrolífera. E mais, né? Uma solução como essa, as duas eu diria, a solução de gêmeo digital, nesse caso aplicada para riser no contexto do petróleo, ela, na verdade, pode ser aplicada em qualquer ativo crítico, de qualquer segmento, de qualquer setor. É claro que vão mudar os algoritmos, vão mudar os detalhes disso, mas esse conceito de gêmeo digital pode ser aplicado em diversas frentes.
E do outro lado, esse processo de você facilitar a comunicação é uma coisa constante, contínua, que acontece em todos os setores diariamente. Como eu faço para trazer o meu cliente, o meu consumidor, ou a pessoa simplesmente que está do outro lado, como que eu torno esse processo mais prazeroso para ela, mais inclusivo, mais orgânico? Isso faz parte de quase tudo que a gente faz, né? Como que as pessoas querem interagir, afinal de contas, com seus devices, com os seus softwares, com os seus equipamentos. Então, isso aí é uma coisa que também permeia qualquer negócio, qualquer área que você esteja atuando, qualquer setor. Não, legal. É bom para o público entender quais são as tecnologias que estão por trás disso. Que é o que você falou. Essas tecnologias que estão por trás dessa solução podem ser aplicadas a diversos ambientes, né, que sejam necessários para o monitoramento de algum ativo ou para facilitação da comunicação, da interlocução de pessoas e máquinas, por exemplo. Perfeito. Né? E talvez esse seja também um aspecto muito rico para nós, o fato da gente atuar em diferentes setores, porque o aprendizado de um setor normalmente é aplicável a outro. A história do benchmark cruzado. Você aprende, às vezes a gente está acostumado a olhar só para o nosso setor e querer aprender com ele. E muitas vezes a solução não está no nosso setor. Está num setor diferente, que tem um problema que se encaixa muito bem na minha realidade, no meu contexto. Mas como aquilo ali era crítico para ele há muito tempo, ele já está lá na minha frente. Então a gente tem esse privilégio de navegar em diferentes setores, aprender em um setor, conectar com o outro e levar aquela solução para frente. Então tem alguns exemplos nessa linha depois que a gente pode conversar. Não, e pegando até um gancho, né, que você levantou, tecnologia e pessoas, né? A gente tem um projeto, né, com um grande banco, né, Sistema Financeiro do Brasil, que foi mais ou menos assim, né? Eles precisavam engajar o público jovem, né? Como é que a gente vai trazer a garotada aqui, né? E aí fizeram vários trabalhos de pesquisa, né? Com os nossos designers, como é que a gente vai trazer? Vamos liberar dinheiro na conta dos jovens. Os jovens deixavam o dinheiro lá, entendeu? Tiravam lá um relatório e o dinheiro continuava. O que a gente fez para engajar os jovens, né? Não vamos dar dinheiro, vamos dar crédito. Crédito de Roblox. Ou seja, crédito desses tipos de jogos que os jovens consomem mais. Então, isso foi um grande sucesso, né? Ou seja, aquele trabalho, né, de pesquisa com tecnologia e pessoa levou uma coisa simples, né? Não é dinheiro que eles querem. Eles querem crédito para usar em aplicativos, em games, né? Então, isso é muito legal, né? Parece simples. Interessante, né? Mas é algo que se une tecnologia, pessoas, né, e pesquisa. Então é isso que faz todo o ciclo dar certo. Legal. E só para concluir, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor do César, eu queria que você, não sei se é possível, né, falar um pouquinho do César em números. O que o César tem hoje em números que você pode divulgar? Em números de alunos, em números de pesquisadores? O que o César é hoje? Qual é a dimensão do César hoje? Vou falar alguns números aqui, mas Lauro, por favor, fique à vontade também, né? A gente tem em torno hoje de 1.400 colaboradores, tá? Então espalhado aí pelo Brasil e alguns lugares nos Estados Unidos e na Europa, tá? O nosso faturamento foi quase 500 milhões de reais o ano passado, né? Às vezes, se você levar esse número de 500 milhões de faturamento para uma empresa, é pequeno, mas para um centro de pesquisa, então é algo muito relevante que a gente sempre gosta de estar frisando, né? A Jordão quer chegar nesse número um dia. Vamos chegar, vamos fazer a parceria, estamos aqui para fortalecer a parceria, a gente vai chegar, né? Opa. Em relação ao ano passado, a gente executou em torno de 140 projetos, né? Aí você inclui projetos ANP, ANEL, de Informática, Embrapi. Então, são bastante projetos, né? Estamos falando em torno de 3.500 alunos no César School, né? Então, é um número também muito interessante, né? Muito. Né? Então, e como eu comentei também, números, nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro, né? A nossa matriz fica no Recife, mas temos gente em Manaus,
Temos muita gente aqui no Rio de Janeiro, né? Então, mais alguns números relevantes? Eu acho que os principais são esses, assim. A gente tem também acho que faltou falar, né? A gente tem escritório comercial em São Paulo, Learning Village. Aqui no Rio a gente tem já bastante gente. Acho que são mais de 50, 60 pessoas. Pô, talvez esteja até enganado, mais de 100, quem sabe? Tem que olhar esse número aí para te passar certinho. É dinâmico, né? Então, acho que esses são os principais números esses que o Caetano passou. A Cesar School crescendo muito. E a gente teve também se você olhar 5, 6 anos atrás, o Cesar era talvez metade do tamanho que é hoje. Então, eu diria que essas conexões com diferentes setores nos permitiram também fazer esse trabalho de diferentes olhares, agregando valor e um crescimento bem expressivo daquilo que era o Cesar lá no início, né? Mas sem perder aquele brilho no olho, né, que tinha lá no início, que é aquela vontade de realmente fazer a diferença no mundo, de gerar impacto, de colocar o Brasil e a nossa tecnologia em outro patamar. E mostrar, eu gosto muito que vocês pensem sobre isso, colocar uma imagem muito diferente e positiva da região nordeste do país para o mundo, para o Brasil e para o mundo, porque vocês estão desenvolvendo tecnologia de ponta numa região que historicamente era conhecida por pobreza, por uma região historicamente conhecida por uma exclusão do país desenvolvido, que era considerado o Sudeste, e vocês estão mostrando que o Nordeste hoje desenvolve tecnologia de ponta. E tem muito orgulho disso, assim. Claro que os desafios são muitos ainda, mas o Cesar ele nasce com essa missão. Quando ele foi criado, não sei se eu já te contaram essa historinha, mas todo mundo que vai para o Cesar lá tem que escutar essa história. Se você não ouviu, foi falha nossa. Mas assim, o Cesar nasce com essa preocupação na época, vamos dizer 30 anos atrás, que as pessoas se formavam e saíam do país ou saíam do estado. Uhum. Ou seja, o conhecimento não ficava ali. Por que as pessoas não estavam lá? Não tinha onde ficar, não tinha uma empresa desenvolvendo tecnologia na região. O cara saía, ia para outros lugares e tal. Esse foi o propósito inicial. E aí o Cesar nasce como uma alternativa para que as pessoas ficassem lá. Pô, vou ficar aqui, numa empresa legal, num lugar que faz a diferença, que gera tecnologia, trabalha com inovação. Isso foi só um começo. Uma centelha. E depois isso foi algo que foi se transformando. Claro, você já tinha na época excelentes escolas, né, de tecnologia lá, que era a base, né, mas que também não era suficiente para que isso acontecesse dessa forma. Anos depois, né, você tem já hoje uma realidade completamente diferente. Um polo de tecnologia ali, que não dá conta de formar gente suficiente para atender todas as empresas. Daí a Cesar School com essa missão mesmo de entregar para o mercado mais gente capacitada e tal. E hoje, muito orgulho de onde a gente chegou, muita coisa para fazer ainda. E assim, e com cada pessoa do Cesar que você fala, você vai perceber esse mesmo orgulho da diferença que o Cesar faz na região, e hoje em dia não só na região, mas acho que no país e fora dele. Você falou de levar a tecnologia, de ser referência mundial, né? Aquele mesmo prêmio que eu te falei do SXSW, né? Que é o prêmio, eu diria que é o Oscar da Inovação. No ano passado, nós fomos não só finalistas, mas a gente foi vencedor desse prêmio com um projeto que é o Batom Inteligente, também um projeto de inclusão, pessoas que tenham dificuldades motoras para passar o batom. A gente criou uma solução para resolver isso, junto com o Boticário. E esse projeto foi premiado nesse Oscar de Inovação Mundial, lá em Austin. Motivo de muito orgulho para a gente poder estar fazendo parte disso. Fantástico. Mais uma vez, por isso que a gente está feliz com a parceria da Jordão com o Cesar, e eu espero que a gente consiga aí, a partir de agora,
vender muitos projetos, desenvolver muitos projetos, trazer muitas soluções, principalmente para o setor elétrico, que é o nosso carro-chefe, é a vitrine da Jordão Energia, é por onde a gente se constituiu como empresa, né? Nossa grande expertise no setor elétrico. Então, essa parceria com o César, acho que só vem a somar e contribuir para que a gente entregue bons projetos aí para o mercado. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Queria só que vocês falassem um pouquinho sobre o César é o quê? Qual é a descrição do César? César eu quero que as pessoas, de novo, saibam o que é o César. Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. Isso. E tem... Pode falar. E não existe o seu César, né? Isso. Não tem o seu César. Não Exatamente. existe. Mas só fazer um gancho aqui, estendendo um pouquinho. Mas a gente tem o César e a gente tem o CISA. Isso. O César e o CISA. O CISA é o nosso Centro de Excelência em Cibersegurança. É um centro que foi credenciado pela Embrapi, onde a gente faz pesquisas para todos os setores, né? É evidente que alguns têm isso de forma mais crítica, o setor financeiro, por exemplo, o setor de energia elétrica também. Então, o Centro de Excelência em Cibersegurança hoje opera lá no César, lá em Recife. São pesquisas que a gente realiza de temas relevantes do ponto de vista setorial. Então, os projetos de pesquisa do CISA, eles olham para problemas sistêmicos. Eles olham para questões que afetam todo um segmento, e não uma empresa A, B ou C. Então, assim, é muito interessante. Quem tem interesse pode entrar lá no nosso site, vai achar lá um linkzinho para o CISA. Lá explica o que é o CISA, quais são os temas que a gente trabalha e tudo mais. Vai achar lá também informações da nossa unidade Embrapi, que é uma unidade Embrapi em IoT. Então, tudo isso está lá. Quem acessar o nosso portal lá ou o Instagram do César vai ficar bem assim, impressionado com o que vai ver. E assim, tem muita informação, muita coisa para saber um pouquinho mais da gente. Não, legal. Isso aí vai estar tudo disponível lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e no nosso YouTube. Vai estar tudo muito inscrito. Quem quiser achar o César e achar o CISA, vai estar tudo lá. Obrigado mais uma vez, meus amigos. Eu que agradeço, um prazer estar aqui fazendo, né, batendo esse papo sobre o setor de energia, né, que é esse setor que a gente tem aí em comum. Não é o único, mas é um setor importante que a gente tem em comum e que para a gente é uma satisfação sempre estar junto de empresas com essa reputação, com esse conhecimento do mercado. Então, estamos juntos nessa. Obrigado aí, foi um prazer enorme estar com vocês. Prazer é tudo meu. Agradeço novamente, Tom, a oportunidade, né? E vamos fortalecer, vamos pôr muita energia nessa parceria aí. Vamos. Já estamos colocando, mas a gente vai colocar muito mais agora. Ainda. Obrigado, meus amigos. Um abraço. Obrigado. Um abraço.